Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com você sobre o habeas corpus que foi negado a técnica de enfermagem lá do Amazonas. O caso Benício é um caso que tomou conta da imprensa nacional, né? Nós vimos aí que uma criança tomou uma dose exagerada de adrenalina e ao que indica, essa dose culminou com a morte dessa criança. Envolvidos nesse caso, de frente, estão uma médica chamada Juliana Brasil dos Santos e uma técnica de enfermagem chamada Raíssa Bentes Paiva, né? E hoje a gente viu nos portais uma informação que é interessante, né? Que foi uma decisão, são duas decisões judiciais, né? Duas decisões, dois pedidos de habeas corpus e duas decisões completamente diferentes para o mesmo caso. Segundo a decisão que liberou a médica foi liberada, né, a partir desse habeas corpus. A decisão tem sugestões de que não há perigo concreto à ordem pública, já que não havia mais indício de que a médica pudesse repetir o erro ou apresentar periculosidade, né? A médica possui residência fixa, não tem gravidade o caso por si só. Isso é o que está aí nas reportagens, tá? A médica colaborou integralmente com o inquérito, né? E os registros, prontuários de depoimentos sobre a responsabilidade do hospital não são da médica, né? E a prisão preventiva seria desproporcional. Havia risco de detenção em consideração considerada ilegal, e considerando o pedido de busca e apreensão em andamento, estão o estado emocional fragilizado apontado pelo laudo psiquiátrico. Então, em regra, a decisão que liberou a médica apontou esse caminho. Mas em outra decisão, a mesma situação, mesmo caso fático, as mesmas circunstâncias, mesmo lugar, diferente de pessoas, padrão social, informação, né? O pedido de habeas corpus foi negado, né? E a justificativa desse pedido, da negativa desse pedido de habeas corpus é de que persiste, ou seja, a técnica de enfermagem persiste em risco relevante para a ordem pública e para as investigações. E segundo a decisão, né, que está publicada no portal Amazonas, ainda existe risco relevante à ordem pública e ao andamento das investigações. Os argumentos da defesa não foram suficientes para afastar o risco na fase inicial do processo. A morte da criança de 6 anos dentro de um hospital particular, supostamente por erro grave na aplicação do medicamento, gera forte comoção social. Há elementos que indicam, né, um outro argumento é que há elementos que indicam a violação da confiança necessária ao exercício da profissão, isso no caso da técnica, né, no caso da médica, isso não foi avaliado, né, além da acusação de homicídio qualificado, que são apurados possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, ampliando o risco à ordem pública e justificando a medida mais rigorosa, ou seja, mantendo aí a possibilidade de prisão da técnica de enfermagem. Liberar a técnica de enfermagem, isso que está dito no jornal, liberar a técnica de enfermagem sem restrições poderia atrapalhar a apuração dos fatos e a coleta de novos depoimentos. Ou seja, no caso da médica não há essa possibilidade, ou seja, a médica não interferia, mas a técnica de enfermagem interferia nos novos depoimentos. Ainda, e aí por último, é que ainda existem os elementos concretos que sustentam a necessidade das medidas cautelares, incluindo aí a prisão. Ou seja, a justiça julgou o mesmo caso, apontou dois resultados. E eu faço a pergunta aqui para você: existe uma seletividade da justiça em razão da profissão, em razão da condição social, em razão da formação? É com você, a opinião é sua.